Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Agradecer a todos que têm nos seguido, que nos assistem, que interagem conosco. Pedir para quem não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, que é o Café Quente Podcast, que se inscreva, acione o sininho, dê seu joinha lá, isso é importante para a gente. E também quem não nos segue ainda no Instagram. Esse é bem facinho, @Rogério Cafeteira. Meus amigos, hoje o nosso convidado, ele é advogado, é procurador do Estado, professor e agora pré-candidato a deputado estadual. Um prazer lhe receber aqui, Valdênio. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Rogério. Estou muito feliz em participar do seu podcast, elogiado tanto em audiência como em qualidade. Parabéns. Valdênio, tu como advogado e procurador, primeiro me corrige. É procurador do Estado? É essa a nomenclatura correta? É procurador do Estado, é. Porque tem justiça, então quem não é do meio às vezes se confunde. Eu queria que antes, então, como essa tua formação, algumas pessoas não vão te conhecer, vão ter a oportunidade de te conhecer agora numa campanha. Tu é muito conhecido no meio jurídico e respeitado, mas eu queria que tu pudesse falar para quem está nos assistindo, falar um pouquinho da tua trajetória. Perfeito. Eu sou formado pela Universidade Federal, né, do Ceará, né? Evidentemente, advogo há mais de 30 anos, sou advogado, e tive a felicidade de ser aprovado no concurso público, né, de procurador do Estado do Maranhão, em 1997. Tomei posse ainda em 1998, né? Então já tenho aí 28 anos de carreira na Procuradoria-Geral do Estado. E leciono também, né? Ou seja, eu sou advogado privado, advogado público, né? Com a nomenclatura de procurador do Estado, e também sou professor. E dediquei toda a minha vida vamos dizer assim, a atuação como profissional, né? No caso do Estado do Maranhão, eu tenho uma satisfação enorme em atuar, em participar, por exemplo, de projetos, como, por exemplo, o Maranhão Livre da Fome, né, que o governador idealizou. Eu tive a oportunidade de emitir o parecer, ser ouvido, sugerir, enfim, vários projetos. Agora, com relação aos professores, né, a Procuradoria foi a autora da ação que gerou aí quase 5 bilhões de reais para os maranhenses, né? A União está pagando, né? Já pagou a grande parte. Os professores já receberam aí algo em torno de mais de 2 bi, né? E eu encontro os professores na ABB, por onde eu ando, no dia a dia, e vejo a felicidade, né? Porque não deixa de ter uma felicidade por parte daquele que é beneficiado por política pública. Então, o advogado público é isso. Ele se dedica a políticas públicas e tem satisfação quando a gente demanda e favorece né, e pega o agente político, utiliza aqueles recursos para trazer melhorias para os cidadãos. Valdênio, eu estava, antes da gente fazer nosso bate-papo aqui, eu estava dando uma pesquisada, né, sobre ti, da tua atuação, e aí eu vi que tu é presidente da Comissão de Estudo e Combate ao Lawfare. Lawfare. Aí eu queria que tu me dissesse por que esse assunto está tão em evidência atualmente e o que explicar para quem está nos assistindo o que é o Lawfare. Na realidade, o Lawfare é você se utilizar da máquina do judiciário combinado com a mídia para perseguir, destruir determinadas pessoas. Essa é uma preocupação da sociedade moderna, né? O principal ator de colocar em discussão isso no Brasil foi o ministro Zanin,
no episódio da condenação do presidente Lula na Operação Lava Jato, né? Ele foi um crítico, escreveu artigos, proferiu palestras, né, o ministro Zanin, alegando que o presidente era vítima de uma perseguição judicial aliada à mídia que tinha por objetivo destruí-lo, né? E a gente tem observado, né, que isso não acontece somente nesse episódio, né? Agora, por exemplo, no caso da condenação do ex-presidente Bolsonaro, também os seus defensores alegam, né, que Sim. ele foi vítima dos mesmos métodos, né? A OAB, ela instituiu essa comissão já em 2 estados. Aqui no Maranhão nós somos o 3º, portanto é algo bem incipiente. E essa matéria não envolve somente questões nacionais, pode envolver também questões locais. E vou dar um exemplo. Eu acabei de receber um requerimento de pessoas na região de Caxias, né, de um advogado que está requerendo a atuação da comissão, alegando que os seus constituintes estão sendo vítima de lawfare naquela região. Eu não vou poder declinar Sim. quais são os fatos, né, porque ainda está em análise na comissão, mas ele alega que o interesse econômico junto ao político está perseguindo determinados agricultores, determinadas pessoas naquela região, com repetidas representações judiciais e criminais no âmbito da polícia, né, no sentido de intimidar aquelas pessoas a submeterem, né, os interesses daquele grande grupo econômico e político da região. Quando tu achas que hoje existe o uso político do sistema judicial? Do sistema de justiça? Eu não usaria essa expressão, né, então, de dizer que há o uso político. O que na verdade, as pessoas têm questionado é a visão muito ativista, né, do nosso poder judiciário, né? Isso tem a ver um pouco também com a inércia dos outros poderes, né? Não é bom uma Suprema Corte, como é o caso da nossa Corte Constitucional, está julgando demandas, por exemplo, criminais. Eu não vejo muito interesse nisso, podia ser julgado por outras instâncias. Eu não vejo, por exemplo, com bons olhos que uma decisão, um decreto presidencial ou uma medida provisória do presidente, ela seja objeto de sustação por parte do Poder Legislativo e a caneta de um único ministro fazer com que todo mundo pague um tributo, né? Isso não é razoável numa sociedade democrática. E isso acontece na atualidade. Então, eu acredito que aquilo que o ministro Fachin tem defendido, que é estabelecer uma contenção maior do Poder Judiciário e da própria Suprema Corte, seria bem razoável, né, para a gente acalmar essa conflagração que o Brasil se encontra. Porque eu acho que esses tempo para cá, né, acabou. Eu acho também, concordo contigo, que tem muito da inércia de alguns poderes, principalmente do legislativo. É uma crítica aqui a um segmento que é o que eu faço parte, que é dos políticos, e fui deputado. Mas eu acho que às vezes o Congresso, por questões políticas e eleitorais, se exime de tomar algumas decisões, de votar sobre alguns assuntos que têm impacto, e obviamente quando tem impacto você desagrada parte da sociedade. Então eles vão empurrando e acaba. E hoje eu
criou-se na minha percepção, né, que eu sou advogado, criou-se a percepção que o leigo tem é que tudo o Supremo que resolve hoje em dia. Porque você pode observar, me parece absurdo que um ministro do Supremo, que hoje tem 60 assessores, é o caso do ministro Alexandre de Moraes, ele se debruce para decidir quem vai visitar o presidente Bolsonaro. Isso poderia ser feito por qualquer juiz de base, né? Se ocupar um ministro da Suprema Corte com algo tão elementar, né? Quem vai fazer a visita ou quem não vai. Então, quer dizer, são atribuições muito ordinárias, quando as atribuições do Supremo deveriam ser mais extraordinárias. Há quem defenda, no meio jurídico, retirar toda essa atribuição do Supremo e dar a ele uma conotação, como na Áustria, por exemplo, de ele só julgar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das leis, no controle abstrato, né? Ou seja, nas chamadas ADIs. Né? Atualmente isso Minoria, vamos dizer, é o que menos se faz lá. Mas inicialmente era essa a função do Supremo, né? Porque nós somos de uma tradição da Europa continental, a gente gosta de complicar a vida, né? Eu costumo dizer nas minhas aulas de direito constitucional, na Áustria, nós temos controle concentrado de constitucionalidade, né? Ou seja, lá você não tem um controle difuso. O que é o controle concentrado? É só as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, controle abstrato, consequentemente, você discute a lei em tese. E nos Estados Unidos você não tem controle abstrato, você tem controle em concreto. Ou seja, o juiz ele analisa o caso em concreto e vê se ele está em confronto com a Constituição. Como nós somos muito sofisticados, nós resolvemos adotar os dois. Então, nós temos os dois. Então, o Supremo tanto analisa o modelo austríaco como também o modelo americano, que é o de controle difuso e de controle concentrado de constitucionalidade. Só podia dar nisso, né? Valdênio, tem agora um fato que está muito falado, né? Que é dos precatórios, né? Que foi uma vitória, eu achei, começou em 2003, se eu não me engano. 2003, não é isso? E agora o Estado está recebendo, os professores também. E eu queria que tu pudesse contar para a gente um pouquinho dessa trajetória, porque esse processo foi movido pelos procuradores do Estado, né? Pela PGE, né? Desde o início. E aí eu queria que tu me contasse como é que foi isso, por que demora tanto tempo uma ação dessa? Por causa das questões que nós estávamos falando anteriormente, né? Ou seja, o Supremo tem diversas atribuições. Foi uma ação no Supremo, foi proposta em 2003, é uma ação civil originária que questionava os valores que são repassados pela União ao Estado, correspondentes ao antigo Fundef, né? Que já mudou até a nomenclatura, né? E, ao final, foi reconhecido, né, a tese que nós defendemos na Procuradoria, de que os valores eram repassados a menos do que deveriam ser repassados, né? Eu tive a felicidade, na época, como procurador-geral, de encerrar o processo, mas vários procuradores atuaram, né, nesse processo, dado que ele é de 2023, ele durou mais de 20 anos para ser encerrado, né? E a demora é exatamente porque você tem uma quantidade enorme de processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, né? E os ministros nem sempre são... Eu tinha um colega que gostava de dizer na advocacia, né, que a advocacia pública tem prazo em dobro, né, para recorrer. Aí o magistrado chegou para ele e disse: mas que absurdo a advocacia pública ter prazo em dobro para recorrer. Ele disse: rapaz, eu queria ser magistrado, que os prazos são impróprios. Ou seja, vocês não são obrigados a cumprir. Então, quer dizer, é lamentável que um processo demore tanto, né? Porque a gente vê, em alguns momentos, para quem está de fora, que na justiça alguns processos demoram demais, em outros
demoram de menos. De menos. Então, assim, isso é um problema, porque cria um descrédito para mim na instituição mais importante que existe, que é a justiça. Porque a justiça é quando É a última trincheira do cidadão. Então, eu acho que isso daí deveria ser observado, essa questão de prazo, porque hoje, de verdade, que um juiz ou um desembargador, um ministro, ele pega o processo, bota na gaveta e, a bem da verdade, fica por isso mesmo, Paulinho. Tu pode estribuchar, mas infelizmente funciona assim. Se você observar... Desculpa, é porque eu tenho a mania que eu tenho que me conter um pouquinho de dar minha opinião, né? Não, às vezes não é muito conveniente, principalmente nesse segmento. No caso do Fundef, a gente tem muito o que comemorar, apesar da demora, né? Primeiro, que a gente teve vitória. Segundo, porque o repasse foi feito quase que na sua totalidade, não foi feito ainda na totalidade, porque o Sindicato dos Professores contratou uma banca de advocacia já no final do processo, para, segundo eles, fazer a defesa dos interesses dos professores, e juntou um contrato particular, né, entre o sindicato e essa banca de advogados, né, de Brasília, para reter o valor, para repassar 15% do valor dos honorários aos advogados contratados pelo sindicato. E o ministro relator, no Supremo Tribunal Federal, não decidiu ainda sobre o tema, mas guardou o dinheiro, ou seja, reservou os valores, né, que corresponde a 15% daquilo que os professores já receberam, né? Já receberam 3 parcelas, 15% está retido, para discutir se esse contrato é legal ou não. Nós, da Procuradoria, que atuamos no processo, nos manifestamos, recorremos, né, da decisão que fez a retenção e nos posicionamos contra. Nós achamos legítimo que o sindicato possa contratar os advogados, mas a gente é contra o desconto compulsório dos professores. Então, o professor quiser pagar, ele vai lá no sindicato, faz o pagamento, achar que os advogados fizeram. Agora, nós nos posicionamos contra. E outros advogados também, contratados por alguns professores, também ingressaram na ação no Supremo, também se posicionando contra a cobrança. Porque eu ia te perguntar, era essa questão que eu ia fazer, essa pergunta, sobre essa atuação, que criou-se uma polêmica, né? Sim. Porque, assim, para quem está de fora, a percepção é de oportunismo. A Procuradoria-Geral do Estado cuidou do processo durante mais de 20 anos, e na hora do pagamento entra um escritório particular, contratado pelo sindicato, para tirar, na minha opinião, para tirar 15% dos professores, quando não... Eu queria saber a tua opinião sobre essa questão. Eu tenho muita cautela de falar sobre colegas que são advogados e recebi, na época que estava procurador-geral, muitos deles, né, porque esse escritório ele é de Brasília, mas ele tem, obviamente, colegas aqui que trabalham, que são correlatos à atuação que eles estão fazendo. E eu recebi e disse, olha, eu não me meto na contratação, eu acho legítimo, quem quiser, contrata o seu advogado. Essa discussão, para mim, está superada. Porque se o sindicato acredita que, para fazer a defesa dos sindicatos professores, que tem representação dos professores, que para fazer a defesa do processo, eles precisam contratar um escritório e que a remuneração adequada é isso, e levaram isso para a Assembleia, legítimo. O que eu me posicionei contra no processo foi que esse desconto seja feito compulsório. Por quê? Porque numa Assembleia, sei lá, eu acredito que deva ter 50 mil pessoas, professores, entre aposentados ou não, beneficiados disso tudo, que gera 3 bi praticamente transferidos, o que 15% dá mais ou menos uns 500 milhões, né? Eu acho legítimo que cada um deles se manifeste para saber, eu quero pagar ou não.
né? Então, o meu posicionamento no processo foi esse, ou seja, só se ele quiser pagar. Né? Interessante. Esse foi o posicionamento que porque, nós fizemos. Porque a crítica para mim não é sobre o escritório. O escritório foi contratado e está fazendo o trabalho deles. O que é estranho, mano, é que é do sindicato. Por que o sindicato só se preocupou em contratar um escritório de advocacia no final do processo? Porque isso eles deveriam ter contratado eles em 2003 para defender os interesses deles, né? É só essa questão, para mim, nada contra a questão dos advogados. Estão fazendo o trabalho deles. Eu só acho estranho, aí é uma opinião pessoal minha, é a posição do sindicato de contratar um escritório no final do processo, com o processo já ganho. Então, eu particularmente não vejo muito sentido. Valden, tu foste protagonista de um episódio que eu acredito que é sem precedentes aqui no Brasil, né? Que foi teu afastamento do cargo de Procurador-Geral do Estado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como tu recebeste essa decisão? E queria que tu contasse um pouquinho dessa história para a gente, o que gerou esse não sei se processo, não sei se é essa a nomenclatura, que gerou essa decisão dele. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de esclarecer, porque eu sei da tua audiência, então fico muito satisfeito de poder falar sobre isso. Primeiro que eu não sou parte no processo, eu sou advogado do processo. Como procurador-geral, sou, portanto, responsável por fazer a defesa. O deputado Otelino Neto, ele, na época, controlava o Partido Solidariedade no Maranhão e, com relação a nível nacional, o Partido Solidariedade entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal alegando nepotismo de alguns membros do governo, do governador Carlos Brandão. E eu fui o responsável para fazer a defesa e fiz a defesa. O ministro, depois da apreciação, ele afastou duas pessoas. Um que foi o presidente da EMAP, na época, e um subsecretário da Secretaria de Infraestrutura. Né? Em todo momento, o governador cumpriu as decisões do ministro, sob a orientação jurídica nossa, óbvio, né, e sob a vontade política dele. Foram publicadas no Diário Oficial as exonerações respectivas, e nós tivemos duas questões, basicamente. Quando ele foi afastado, que foi no final de 2024, né? Quando eles dois foram afastados, o presidente da MAPA, que o rapaz que era subsecretário, pegou e disse: olha, a decisão é do final do mês, mas a folha já está fechada. Aí foi publicado, mas não tinha como descontar 3 ou 4 dias do pagamento, que já tinha sido encaminhado para fechamento. Né? E o Gilberto, como a decisão do ministro era muito simples, ele dizia apenas para afastar, a EMAP consultou a Procuradoria e eu peguei e mandei para um colega novo. Eu não chamei para ouvir a opinião e ele veio com um parecer dizendo que, como não tinha nenhuma determinação para assustar os salários, né, somente afastar, que a lei de improbidade e que a própria lei 6.107, que regula os servidores estaduais, dizia que na apuração o servidor tinha direito a receber a remuneração, que ele se posicionava favorável à manutenção do pagamento dos salários do presidente da EMAP. E eu aprovei o parecer, mas era uma opinião, certo? Sim. Isso foi encaminhado para a EMAP, que era quem ia cumprir a decisão. O deputado Otelino, né, quer dizer, os advogados Sim. dele,
ingressar no processo que eu estava dificultando o cumprimento da decisão em razão disso. Isso em fevereiro de 2025. Né? No mesmo período, janeiro, antes mesmo de qualquer decisão do ministro, já o subsecretário exonerado, o presidente da EMAP disse: eu não vou ficar nessa circunstância de afastado para a vida toda. E renunciou ao cargo. E nós comunicamos no processo ao ministro de que já estava superado isso, porque ele tinha sido já tinha renunciado e foi paga a rescisão dele, porque lá eles são seletistas. Sim. E tudo. Tudo encerrado em janeiro, fevereiro. E o ministro não decidiu, não tomou nenhuma decisão. Nós passamos março, abril, maio, junho, julho, e nenhuma decisão. E eu achava e acreditava que estava totalmente superado. Um tinha renunciado, já tinha recebido a rescisão. O outro já estava exonerado. Todas as decisões cumpridas. Mas quando foi no dia 13 de agosto de 2025, e agora eu vou fazer até um evento para completar um ano da decisão, no dia 13 de agosto, eu entrei com um pedido de suspeição num processo da relatoria do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, alegando que ele não deveria decidir as questões envolvendo aqui o caso das vagas do TCE. Por quê? Porque ele tinha nomeado o Marcelo Tavares, um amigo nosso, sim, certo? Para um cargo com as mesmas regras. Né? E tinha tuitado, tinha saudado todo mundo por isso. Né? Que na época o Solidariedade já não estava mais no processo, já tinha pedido para encerrar o processo, e quem tinha ingressado era o PCdoB, ao qual ele tinha sido filiado, ao qual ele tinha amigos filiados. E, para minha surpresa, coincidentemente, no dia 13 de agosto, eu ingressei com esse pedido de suspeição, que até hoje o ministro Flávio Dino não apreciou, né, nem submeteu ao colegiado para julgar. Coincidentemente, no dia 15 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes me afastou do cargo de procurador-geral sob a alegação que eu tinha descumprido aquelas decisões de 6 meses antes, que já estavam nos autos com todas as comprovações de que estavam cumpridas. Né? A OAB ingressou no processo, me defendendo. A Associação Nacional dos Procuradores ingressou no processo também, pedindo que ele submeta a decisão ao colegiado, e até hoje não foram submetidos ao colegiado. Esse é o resumo. Eu não faço nenhum juízo de valor. Isso são fatos. Quem quiser ver os processos, o processo basta entrar, né, no Supremo Tribunal Federal, que eu estou relatando fatos. Aldênio, tu acha que num caso desse as prerrogativas do advogado foram violadas? Isso, eu não sou a vítima disso. A vítima é a advocacia pública brasileira. Ou seja, eu não encontro na advocacia, e não é só porque eu já fui vice-presidente da OAB, não é porque eu já fui tesoureiro da OAB, não é porque eu já fui conselheiro da OAB, e porque tenho vários amigos ex-presidentes da OAB, presidente, o atual presidente é meu amigo, mas eu não encontro na advocacia uma pessoa, ainda não encontrei, pode ser até que me apresentem, que diga: essa decisão foi justa, essa decisão foi correta, essa decisão não viola as prerrogativas. Todos são uníssonos em dizer: isso é um absurdo, é um atentado contra a advocacia brasileira. Valdênio, tu achas que isso foi uma retaliação ao teu pedido de suspeição do ministro Flávio Dino?
eu não posso fazer uma afirmação tão categórica porque eu não tenho provas, né? Eu não posso dizer que, vamos dizer, o ministro Flávio Dino pediu ao ministro Alexandre de Moraes 2 dias depois da entrada do pedido de suspeição, né? Mas é muita coincidência, né? Ou seja, um processo que estava 6 meses, com todas as decisões nos autos cumpridas, a decisão foi tomada 2 dias depois. O que eu tenho certeza é da coincidência. Ou seja, foram 2 dias depois do pedido da suspeição. Valdênio, como isso impactou na tua vida pessoal, profissional, com essa decisão? Eu continuo a minha vida, porque eu lembro uma vez que eu ingressei no gabinete do ex-procurador-geral do Estado e ele olhou para mim e disse assim: tu não foste procurador-geral de um determinado governador porque tu não quiseste. Aí eu peguei e disse: não, isso não é verdade, né? Porque ele não me convidou. Então, se eu tivesse sido convidado e tivesse recusado, seria verdade. Ele disse: não, mas tu sabe que se tu tivesse te colocado, tu seria o escolhido. E eu falei para ele: olha, uma vez eu ouvi uma palavra do Jô Soares que ele disse o seguinte: a vida feliz fora da Globo. Então, tudo aquilo que eu recebo, né, eu procuro transformar em algo positivo. Então, quando me afastaram, eu obviamente que fico triste, me entristeço com a decisão, né? Vamos dizer, eu acho que é uma decisão que desacredita a Suprema Corte e o Poder Judiciário, mas, ao mesmo tempo, eu encontro energia para transformar tudo isso em algo positivo, de colaboração com a sociedade, de serviço que pode ser prestado. Então, para esse colega, eu disse o seguinte: olha, eu não fui procurador-geral, já que você está dizendo que eu não fui porque eu quis, mas eu viajei, eu passeei, eu advoguei, eu ganhei dinheiro, eu fiz outras coisas que foram maravilhosas na minha vida. Valdênio, eu sei da história. Tu queres falar, tu pode falar o nome de quem era o governador? Ou tu prefere guardar esse segredo? Eu acho interessante guardar o segredo. Pessoal, então, esse segredo vai ficar entre mim e o meu amigo Valdênio aqui. E Valdênio, tu tens, por causa disso, por causa desse fato, tu guarda alguma mágoa do Flávio? Nenhuma. Eu nunca consigo, eu sempre consigo, e isso eu aprendi com a minha mulher, eu costumo dizer isso para todo mundo, né? Porque eu estou casado há quase 30 anos e eu nunca vi a minha mulher com raiva. É uma coisa, ela é um coração, ela é uma pessoa de um coração fantástico. E eu não costumo, as minhas diferenças, eu sou muito rígido nos princípios, nas polêmicas, naquilo que eu defendo, naquilo que eu acho correto, né? Mas eu não consigo guardar mágoa nem raiva de ninguém. E tem um pensamento que diz o seguinte: se você se zanga com um amigo seu e resolve, por vingança, matá-lo, prepare 2 covas, né? Então, esse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, não. Hoje eu encontrando o ministro, eu trataria com o maior respeito. Eu tive até a oportunidade de encontrar o Otelino. Eu perdi uns 30 quilos aí e estou acompanhando pelo um nutrólogo, né? Fui no médico e tal. Quando eu cheguei no nutrólogo, quem estava lá era o Otelino. Eu o cumprimentei com toda a cordialidade e sem nenhuma mágoa. Eu acho que faz parte do jogo político, esse tipo de coisa. Eu discordo do posicionamento, da forma. Eu discordo da judicialização da política, ou seja, tudo que você. E isso é muito ruim, né? Tudo que você for fazer na política, você levar
para uma decisão do Poder Judiciário. Eu pessoalmente acho que isso é muito danoso, né? Mas eu respeito quem faz isso, né? Eu não me sinto... eu sou um advogado público, atuo em causas públicas, mas eu não consigo entender como é que alguém, por exemplo, você vai fazer uma obra que foi trazida pelo presidente Lula junto com o presidente Sarney, atendendo um pedido do presidente Sarney que o governador Brandão está executando, que é a obra da litorânea, e alguém, por divergência política, vai se contrapor uma obra como essa. Eu acho que não é bom para a sociedade brasileira, a sociedade maranhense, que a gente tenha tanta judicialização da política. Mas eu entendo, eu compreendo, eu não tenho nenhuma mágoa. Valdeir, tu tem defendido uma mudança institucional no Supremo. O que tu acha que poderia mudar de sugestão? O que tu acha que poderia mudar para melhorar essa questão do Supremo? Só para completar, tu achas que um mandato seria adequado para os ministros de tribunais, de cortes superiores? Eu costumava dizer na sala de aula que eu concordo integralmente com a forma de escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda continuo concordando, certo? Por quê? Por uma coisa simples. O ministro Supremo, e essa forma de escolha é bem interessante, porque ela é uma iniciativa do presidente da República, mas ela tem a participação do Senado, que não deixa de ser uma participação popular, porque nós votamos em representação, né? Democracia representativa. Então, de certa forma, o povo analisa, participa, né, da escolha. E, ao final, a própria corte é quem dá posse. Então, você tem um controle também da Corte Suprema. Então, me parece que, do ponto de vista constitucional, isso está, vamos dizer, o nosso constituinte originário, ele escolheu bem. O que é que não me parece razoável e quais são os maiores problemas da nossa Corte Constitucional? Primeiro, ela tem muitas atribuições que não são de Corte Constitucional. Então, são questões ordinárias. Como eu citei aqui, né? Sim. Ministro julgando a mulher que passou batom na estátua da deusa Têmis. Eu, quer dizer, não estou aqui dizendo que é interessante que ela faça isso. Eu estou apenas dizendo que isso pode ser julgado por qualquer juiz de base, um juiz federal, por exemplo, já que foi um crime. E eu acho que ele estaria completamente apto a decidir sobre isso. Juiz decidindo, ministro decidindo quem deve visitar o presidente Bolsonaro. Se a arma que ele está utilizando ou não, qual é o motivo daquela arma. Quer dizer, é uma ocupação que eu não vejo, ou a gente limita as atribuições da Corte Constitucional, ou eu não sei onde é que nós vamos parar, porque cada dia eles vão decidir, né? Detalhes mais minuciosos. Aí um ministro do Supremo, que bastava ter 5, 6 assessores, já tem 60. Você vai lá no Supremo e não consegue mais entrar, porque eles não conseguem mais andar de avião, porque aí começa a ter uma conflagração na sociedade em razão da atuação deles, né? E eu sou favorável ao mandato. O próprio ministro Flávio Dino, quando foi deputado federal, mandou uma proposta de mandato. Eu quero crer que as cortes, não só as cortes constitucionais, como as demais cortes, né, estaduais e federais, elas deveriam ter mandato para todo mundo, não só para o quinto constitucional, quando se fala da corte, mas elas deveriam ter, inclusive, uma estrada de carreira. Não seria demérito nenhum, por exemplo, eu ser juiz, ser promovido para desembargador, chegar na alta corte, passar 10 ou 15 anos como desembargador, e se eu não quisesse me aposentar, eu voltar para ser juiz de base. Eu não acho isso vergonhoso, coisíssima nenhuma, né? E eu acho que nos ajudava muito, né? Do ponto de vista vamos dizer assim, da oxigenação da corte,
né? Essa questão do tempo, né? Mas eu não sei, outra coisa que nós poderíamos melhorar na nossa Constituição Constitucional é a quantidade de membros. Porque é uma coisa que eu brinco, né? Eu dizia também para os meus alunos, eu nunca vi ninguém que tem poder dizer que não tem. Ele sempre acha que tem pouco, né? Você termina o mandato do Lula aí, conversa com o Lula ou com o Bolsonaro, e aí, por que foi que você fez? Eu fiz muito. Não fiz mais porque não tenho poder. Se eu tivesse mais poder, se o Supremo não tivesse me proibido fazer isso ou aquilo, eu tinha feito mais, né? Aí eu brinco lá em casa. A mulher diz, você só faz o que você quer. Ou seja, ela manda em mim, mas ela ainda acredita que eu só faço o que eu quero, né? Então, o Supremo vale a mesma coisa. Se você fizer uma proposta de aumentar de 11 ministros para 50 ou para 100, todos eles são contra. Nenhum é favorável. Mas cada um pode ter 60 assessores, 80 assessores. E atribuições. Ninguém diminui as atribuições. Se você chegar lá no Supremo e disser, o que você acha, por exemplo, de tirar as atribuições ordinárias do Supremo? São contra, todos os 11. Porque vai tirar poder, né? Então é difícil fazer essa reforma, e o Supremo é contra. O Supremo é contra mandato, o Supremo é contra aumentar o número, o Supremo é contra retirar atribuições que hoje eles têm, que são ordinárias. Então nós estamos no impasse. Precisaria de uma nova repactuação para que isso acontecesse. Tu falaste agora da tua esposa, que ela manda em ti, mas mesmo assim ela disse que tu só fala. Eu me lembrei da minha tia, porque é esposa do cafeteira, né? Então toda vez, e ele realmente, assim, foi a vida toda muito apaixonado por ela. E quando tinha algum assunto e que queriam convencer ele, ela fala com o Bebel que ela fala com ele e ele faz. Aí minha tia dizia o seguinte, meu filho, meu tio só faz o que ele quer. Quando convém para ele diz que ele está fazendo a meu pedido, mas ele só faz o que ele quer. Mas não é, eu vou ter que concordar que quando ela pedia mesmo, ele fazia. Fazia. Tem um fato, porque um dia eu vou pedir autorização para ela antes para contar. Porque é uma questão que envolve família, mas eu vou pedir essa semana. Aí eu vou contar uma historinha de quando ele foi candidato a senador e minha prima Janaína, minha prima irmã, foi candidata, era candidata estadual e retirou a candidatura. Eu vou pedir autorização para minha tia. Eu lembro desse episódio. Minha tia para ela te contar. Porque foi bem engraçado. E o cafeteiro é muito perspicaz assim, na política, era um animal político. E ele fez de uma forma assim que teve um efeito muito positivo. Valdene, tua passagem pela PGE, para a gente entrar um pouquinho na política. Qual acho que tu foi teu maior legado na tua passagem como procurador-geral? A minha preocupação, primeiro, unificar os meus colegas, né? O respeito aos meus colegas, a defesa da legalidade, né? Ou seja, eu tenho uma alegria enorme e um respeito enorme pelo governador Brandão, porque a melhor coisa quando você é procurador-geral é quando você ouve do governador quando ele diz, eu só quero fazer o correto, me oriente no correto. Então eu tenho, vamos dizer, uma admiração pelo governador em razão disso. Segundo, parafraseando um presidente da República, nunca na história da PGE tantas questões foram objeto de submissão à PGE. Até pela vamos dizer assim, pela conflagração, né? Tudo é consultado, né? E a equipe, ela sempre atendeu muito. Eu sou professor de Direito Administrativo e Constitucional e eu costumava dizer isso há 20 anos aos meus alunos e continuo dizendo até hoje. A vontade política é superior à vontade administrativa. Certo? Então, quando o governador diz, eu quero fazer o Maranhão livre da fome, e me diz isso, e me entrega essa tarefa, eu chego lá na procuradoria e digo, como é que nós vamos fazer?
O direito administrativo é os meios. Eu vou dizer para o governador só pode fazer o programa. Agora, tem que obedecer algumas regras. E essas regras legais aqui têm que ser obedecidas, mas o seu programa vai ter que ser feito. Porque, às vezes, o advogado, ele, por incompreensão, ele pega e diz assim, não, aí não tem como fazer. Eu dou um exemplo categórico. Eu cheguei para... Logo que eu assumi na Procuradoria, não tinha auditório na Procuradoria. E eu queria um auditório, né, para reunir, para fazer palestra, para conversar. Aí chamei minha adjunta e disse, olha, providencia para fazer um auditório. E ela, beleza. Aí passou uns 2 meses, eu estou no meio de uma reunião, muito trabalho, e surgiu um negócio aí, cadê o auditório? Começou a fazer, é só tirar, arrumar, fazer as coisas, os móveis e tal. Ela disse, não é possível fazer. Eu disse, como não é possível fazer? Não, porque eu chamei o pessoal da informática e tem que mudar os pontos lógicos, e os pontos lógicos não podem ser modificados, que vai prejudicar toda a... Eu disse, não pode. Não existe isso. Tem que ter... Chama esse pessoal. Né? E 3 meses depois eu inaugurei o auditório. Então, quer dizer, eu não quero fazer nada errado, mas pode ser que o caminho seja até mais longo. Né? O Maranhão Livre da Fome. O governador queria lançar em setembro. Eu cheguei para o governador, é ano eleitoral. E aí teve gente que chegou para ele e disse, mas é eleição municipal. Não tem problema, eu disse, governador. Mas o TSE coloca que não é interessante que se comece nesse período. Então vai ter polêmica judicial. Em vez de setembro, vamos começar depois das eleições, porque aí não vão acusar que o senhor está querendo influenciar nas eleições municipais. Ele olhou para mim e disse, eu não vou comprometer o programa, vamos começar só ano que vem mesmo. Certo? Então, quer dizer, ele realizou a vontade dele, mais adequada à legislação. Então, eu acho que esse é o maior legado que a gente tem feito na Procuradoria. Ela ser demandada e demandar sempre no interesse da sociedade maranhense e obedecendo à lei. Tu estava falando agora e me lembrei de um fato. Uma vez eu cheguei num advogado, conhecido, muito conhecido, amigo de muito tempo. Eu sou amigo dele antes dele ser famoso. E aí eu cheguei com uma situação para ele, aí ele me disse, Rogério, mas tu tá errado. Eu digo, não, eu sei que eu tô errado, por isso que eu tô aqui te procurando. Se eu tivesse certo, eu não tava aqui. Então, e me lembrei também do Flávio, quando fui secretário dele, que ele dava a tarefa. É como tu deste a tarefa do auditório. Para resolver. Tu tem que procurar os meios de forma correta, legal, resolver. Fazer o que eu... Perfeito. Né? Alden, tu tem passando aqui agora para a política. Tem uma carreira consolidada na advocacia e agora tu é pré-candidato a deputado estadual. O que te levou a tomar essa decisão? É uma questão pessoal tua, uma questão de teu grupo de amigos, de gente que do teu meio? Primeiro, eu não abomino a política. Né? Poderia ter uma posição muito crítica em relação à política, como tem vários no ramo do direito, de abominar, de criticar, dizer que todo mundo é igual. Eu acredito que a solução fora da política é a guerra. E eu não quero a guerra. Então é importante a política é importante. E se é possível, feita por pessoas que pensam no correto, no certo, naquilo que é melhor para a sociedade. É fundamental. Então eu sei que há um desestímulo, né, por parte da sociedade em que pessoas, vamos dizer, que tenham carreira profissional como eu tenho, eu não vou ser como a minha carreira não vai ser de político. Eu sou advogado público, eu sou professor. Eu vou continuar sendo advogado público e professor, certo? Circunstancialmente, eu estou participando da política. Então, por que eu quis participar? É aquela resposta que eu dei para você. Né? Fecha-se uma porta, abre-se outra. Eu vejo que há uma necessidade na sociedade de apresentar um programa com 2 objetivos claros. Primeiro,
E eu acho que a população, a sociedade maranhense quer isso. Está faltando que se apresente candidaturas com esse propósito. Primeiro, eu represento duas coisas. Primeiro, a coragem, a determinação, né? Eu até brincava com um colega que eu dizia, se alguém me puxar uma arma, certo? Eu não sei se eu vou morrer do tiro ou do infarto, né? Porque eu vou ter muito medo. Mas eu tenho coragem para defender pontos de vista, né? Para defender ideias, né? Para defender, por exemplo, a Constituição, a democracia, a advocacia, né? Ou seja, como instrumento importante para a sociedade, né? Para resolver conflitos, para atender os mais necessitados. E o outro objetivo com a pré-candidatura é também a disposição de trabalhar, de colaborar, certo? Se uma pessoa me procura e diz assim, olha, eu estou precisando de um emprego, eu não tenho emprego para dar para ela, mas eu sei, Rogério tem, ele é empresário, eu vou pegar o telefone e vou ligar, Rogério, emprega essa pessoa, né? Então, é tentar ajudar, ou seja, tentar orientar, né? Essa semana eu tive com um colega que o pai é renal crônico, e eu faço isso não é por questão eleitoral, faço isso porque é da minha satisfação pessoal. Um colega advogado me procurou na OAB, pai com renal crônico, e eu disparei, fui até o judiciário, né? Não propor ação nem nada, fui tentar resolver um problema que é um problema simples para ele, mas que para mim é um motivo de satisfação pessoal, né? Então eu diria isso, eu quero me colocar para a sociedade maranhense como alguém de coragem e um servidor, um colaborador. Caso tu chegues ao parlamento estadual, e eu te desejo sucesso já. Obrigado. Espero que, porque pessoas como você, eu acho que os eleitores têm que ter mais atenção na escolha dos seus deputados, tanto federal quanto estadual. Preciso que a gente melhore a qualidade do nosso legislativo. Às vezes, hoje, infelizmente, a política tomou um rumo. Outro dia eu falei, algumas pessoas chatearam, mas ela está ficando muito. A questão financeira está tendo uma predominância. Isso não é bom. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Mas eu queria saber, se tu eleito, tu será mais político ou mais técnico, Valdir? Eu não consigo separar muito essas questões. Eu não vou dizer aqui, eu poderia chegar a dizer, numa visão mais conservadora, que eu seria mais técnico, né? Mas eu não deixo de ser político, eu gosto da política, certo? Eu gosto da política. Eu diria que eu serei um servidor, né? À disposição da sociedade maranhense, colaborando com a questão de melhoria das condições econômicas e sociais. Olha, me dá uma satisfação enorme anunciar a construção da Via Expressa, né? E enfrentar judicialmente quem quer interromper, né? Me dá uma satisfação enorme anunciar o recebimento dos professores de 3 bi do Estado, de 2 bi para investir também em políticas públicas de forma direta, em razão de uma ação que foi proposta pela Procuradoria. Então, eu acho que isso também é fazer política, né? Sim. Então, eu serei, obviamente, político, mas, vamos dizer, um político com conhecimento técnico. Valdênio, como é que tu está vendo aí o cenário da sucessão? Quem é teu candidato ao governo? E como tu está vendo esse cenário agora? Tu acha que é uma eleição que pode ser decidida no primeiro turno? Tu acha que a tendência é para uma eleição de 2 turnos? Qual é a tua visão sobre isso? Todo mundo sabe, né, que o meu candidato é o candidato do governador Brandão, o Orleans Brandão. Eu tenho, vamos dizer assim, eu acredito muito no projeto, né, que foi implementado pelo governador, né, de buscar ampliar as políticas públicas que no estado do Maranhão tem e
aliada ao desenvolvimento econômico. Então, eu quero crer que a gente desenvolve um Estado fazendo exatamente isso, né? Ou seja, você socorre quem está com dificuldade econômica, com política social, mas não deixe de pensar em atrair empresas e gerar desenvolvimento econômico e social. Então, você tem, por exemplo, como a ZPE, que está sendo implementada, a atração de pessoas por parte da Secretaria de Indústria e Comércio, com à frente do meu amigo Marreca. Nosso amigo. Nosso amigo, né? Então, a minha definição é tranquila com relação a isso, com respeito aos demais candidatos, né? Eu acho que é cedo para dizer que nós teremos uma definição no primeiro turno, né? Eu quero crer que a gente não entrou ainda no processo eleitoral, as pessoas estão ainda muito indefinidas, principalmente esse ano, porque nós temos a Copa do Mundo, né? Então, acho que quando virar a Copa, se a gente tiver as convenções, aí a gente vai ter, vamos dizer assim, pesquisas eleitorais que trarão mais a realidade, né? Eu estou convencido que é cedo para dizer qual vai ser a definição. Eu acredito muito que a força do Orleans se apresentará quando isso ocorrer, com maior intensidade. Por que eu acredito nisso? Porque o governador Brandão tem uma grande aprovação, né? E tem grandes entregas, né? Eu acho que quando isso se apresentar à população e a população tiver ligada no clima da eleição, isso vai ser determinante. E aí pode definir uma eleição para o Orleans ainda no primeiro turno. Valdênio, bora para um pinga-fogo para a gente encerrar nossa conversa. Bora. Um jurista que você admira. Vamos dizer assim, a gente pode dizer hoje no Supremo Tribunal Federal, né? Olha, você fica à vontade. O ministro Mendonça hoje, ele goza da minha admiração. Eu vou corroborar contigo, eu acho que ele está conduzindo, porque é um processo bem delicado e de muitas pressões, envolve muita gente poderosa, e o ministro André Mendonça, assim, eu tenho admirado como ele está conduzido. Uma decisão judicial histórica para ti? Uma decisão judicial histórica, eu diria a Raposa do Sol, né? Ou seja, a questão que foi tomada, aquela decisão que foi uma decisão extremamente controvertida pelo Supremo Tribunal Federal, que até hoje é motivo de debate. Uma qualidade do governador Carlos Brandão? Ouvir. Ele tem uma qualidade fantástica de ouvir, né? E isso eu acho que é fundamental na política. Você só é um bom político se você souber ouvir e não se sentir dono da razão, né? Eu já fui dirigente da OAB e uma vez eu brincava com o presidente da minha época, com quem eu tinha uma proximidade muito grande, porque ele ouvia todo mundo, né? E depois fazia uma síntese, né? E todo mundo elogiava ele, e eu dizia, tu és muito esperto, né? Porque tu ouve todo mundo, faz uma síntese, e depois tu que obtém os louros. Ele dava gargalhada quando eu falava isso. Deixa eu ver aqui. Como tu gostaria de ser lembrado daqui a 20 anos, Paulinho? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa séria, comprometida com o interesse público e a serviço dos maranhenses. E para a gente encerrar, qual tu acha que é o maior desafio do Maranhão? O maior desafio do Maranhão é crescer economicamente, é gerar renda, riqueza, é tirar a gente do Bolsa Família e emprego, dignidade. Isso eu acredito, isso eu me empenharei para que aconteça nos próximos anos. Valdênio, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um prazer de me entrevistar aqui. Entrevistar não, termos essa conversa. Desejo sucesso
o seu projeto de chegar à Assembleia Legislativa. E fica à vontade para, se alguma pergunta que você queria ter respondido eu não tenha feito, fica à vontade para você responder ou fazer suas considerações finais. Rogério, você fez todas as perguntas que seriam possíveis. Eu quero agradecer enormemente poder participar aqui do podcast. Eu tenho admiração pelo aquilo que você está produzindo. É algo novo no Maranhão, é algo de qualidade. E tudo aquilo que é de qualidade, que é bom, que fortalece o Estado, que desenvolve o nosso Estado, deve ser motivo de promoção, de satisfação, de alegria. Parabéns e muito obrigado. Eu te agradeço muito e eu conto sempre que aqui foi por acaso que a gente começou, muito pela ajuda de um amigo, que é seu amigo também, o Catulé Júnior, e acabou que vem dando certo. E eu estou muito feliz porque com 57 anos, às vezes a vida te leva para determinadas situações que tu tem que te reinventar. Então, uma coisa que eu sempre fiz, eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar com isso e me dar tanta satisfação. Então, eu faço assim com muito gosto e estou bem feliz agora com isso e com o reconhecimento das pessoas. Eu estava contando antes aqui, eu fui para o Sertão agora. E foi onde eu sempre mais fiz política, no Médio Sertão. E lá o pessoal não me chama mais de cafeteira, nem de Rogério. É só café quente. Eu passava o café quente, o café quente. E o café é quente mesmo, eu também. Valdênio, muito obrigado, meu amigo. Sucesso. Muito obrigado. E vamos nos encontrar aí, que nós somos do mesmo partido. Com certeza. Mesma federação, né? Mesma federação, Um abração, Valdênio. Muito obrigado. E um abraço aqui para o nosso presidente Marreca, que é um cara que eu tenho uma grande admiração e muito carinho por ele. E é recíproco também. E só um depoimentozinho rápido a conversar com o Valdênio, mas do Marreca. O Marreca fez, em determinado momento, eu falei do Catulé, mas o Marreca fez para mim um gesto e que vale muito. Ele me valorizou no momento, porque político, quando fica sem mandato, tu fica esquecido. E o Marreca me chamou, me valorizou, isso aí marcou muito para mim. Então é uma coisa que eu tenho, um gesto de gratidão, de respeito por ele muito grande. Eu também admiro muito por causa disso. A gente consegue observar que ele tem valores que são importantes de serem preservados e valorizados. Exatamente. Pessoal, obrigado pela audiência. Quem ainda não nos segue, não esquece lá, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, podcast Café Quente. E no Instagram também me segue, @Rogério Cafeteira. Valdênio, você não quer dar teu endereço? É Valdênio Caminha, né? É só colocar Valdênio Caminha que vai encontrar. Tá bom, pessoal. Obrigado e até a próxima.